Olá, amigos da CI, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso bate-papo econômico, esse espaço que avaliamos o que está acontecendo de relevante no mercado e qual o impacto disso na economia. E nós não poderíamos deixar de falar da questão do IOF. O IOF em si, na minha visão, é de que ele já na essência ele é um erro, porque quando tratamos de encaminhar um decreto onde aumentamos impostos, onde o IOF é um instrumento regulatório do governo, ele já está errado na essência. Depois, encaminha um projeto de lei onde nós vamos ter que tributar vários tipos de ativos que até então não eram tributados. Por quê? Porque são utilizados pelo mercado de capitais para captação de recursos para os principais setores da nossa economia. Por exemplo, LCI e LCA, que são para o mercado agrícola, mercado imobiliário, CRIs, CRAS, debêntures incentivadas, que são usadas pelos setores de infraestrutura no Brasil. Ou seja, todos esses instrumentos foram criados como uma alternativa de funding para a falta de recursos para grandes investimentos que são necessários para tocar a economia do Brasil. Então, por si só, nós temos um erro inicial, depois um segundo projeto. E tudo isso, como a gente já sabe, com um único objetivo de tapar buracos de um orçamento que na essência já nasceu errado também. E nesta semana, tendo em vista uma derrota acachapante no Congresso em relação à questão do IOF, o que demonstra que o governo está literalmente nas cordas, muito provavelmente terá mais dificuldades ainda para novas aprovações, resolveram dobrar a aposta e entraram no STF para contestar a decisão do nosso Congresso. E aí, de novo, voltamos, na minha visão, a erros de essência. Por quê? Você entra num embate com quem, logo ali adiante, vai ter que te apoiar em outras pautas muito importantes. Entre elas, uma das principais bandeiras desse governo, que é a isenção até 5 salários. A própria medida provisória em relação à não isenção desses ativos financeiros, entre outras, não menos importantes do que essas. Então vocês imaginam que o embate está criado. Segundo, judicializa algo que tinha uma definição, depois tem outra, acaba tendo outra. E o que isso cria? Insegurança jurídica, o que é também muito nefasto, especialmente quando a gente está olhando para a entrada de capital estrangeiro dentro do Brasil, que é também muito necessário. O estrangeiro olha para esse quadro e diz: a coisa está meio confusa lá. Será que não é a hora de esperar eles se ajeitarem? Então, olhando por esse aspecto. E o terceiro, e na minha visão um outro erro, é a retomada da narrativa do nós contra eles e agora sistematicamente jogando a culpa nos ricos, ou seja, ricos contra pobres. O Congresso está protegendo os ricos, a gente está tentando ajudar os pobres e os ricos não querem pagar essa conta. Se vocês observarem as declarações de quase todas as autoridades do governo em relação ao tema, estão sempre pautando o rico não querendo pagar e o pobre vai sofrer por isso. Eles não querem pagar a conta. É uma narrativa totalmente infundada, tendo em vista uma carga tributária no Brasil hoje próxima de 34%. E o retorno que recebemos em relação a essa carga cobrada, não é preciso falar nada, todos nós já conhecemos. O que está na mesa é que em momento algum se pauta economizar. Vamos olhar para a pauta de gastos. Não, a gente sempre tenta aumentar impostos. No vídeo anterior eu já comentava, foram 24 ou impostos novos ou aumentos de impostos desde 2023. A cada 37 dias a gente tem alguma mudança em relação ou aumento ou um novo imposto. E é como se o fato de não ser aprovada a questão do IOF, que não deveria nem ser arrecadatória, seria o grande mal. Consequência disso tudo, as contas efetivamente não vão fechar, o Brasil permanece com sério problema fiscal leva à possibilidade de termos inflação, e o que o Banco Central tem que fazer? Continuar subindo juros, como na última reunião, tivemos que elevar os juros para 15%. Se somarmos a questão do aumento do IOF, o impacto na questão do crédito deixa muito difícil, especialmente setores que demandam de muito capital. E até mesmo a questão do consumo, porque para o consumidor também tudo sempre fica muito mais caro. E aí a tendência é que haja um impacto na economia, por mais estímulos que esse governo também queira dar através dos seus subsídios.
Então estamos diante de uma equação bastante complicada. O STF me parece que vai optar pela negociação. Eu já estava ouvindo essa semana que o próprio Alexandre Moraes, que caiu na mesa dele a questão do IOF, vai chamar as autoridades para sentar para tentar chegar a um tipo de acordo. O próprio STF não gostaria de judicializar essa questão, mas de decisão errada em decisão errada, esse governo parece que irá se arrastar até as próximas eleições e, contando que a popularidade do presidente Lula continua lomba abaixo, nós talvez teremos a continuidade ainda da questão fiscal, porque através de ações populistas ele tentará reverter o atual quadro. E a ação populista custa muito dinheiro e é o que nós não temos nesse momento. Pessoal, se gostaram, deem seu like, assinem todas as nossas redes sociais e especialmente no YouTube, você se inscreve e aperta no sininho, você sempre será notificado sobre os novos vídeos que temos aqui no canal. Muito obrigado e espero vê-los no próximo vídeo. Até lá!